Oi pessoal, hoje vim trazer pra vocês um passo a passo de uma peça fácil de fazer e que fica uma gracinha. É uma necessaire box um pouquinho diferente, que é este modelinho aqui. Ele fica com uma carinha de frasqueira e esse tamanho que eu passei aqui pra vocês fica ótimo pra carregar fraldinha de neném ou até pra colocar shampoo, daqueles que tem embalagem menorzinha. Então é uma peça bem prática, eu acho que ela é bem vendável. E essa peça, eu vou ensinar pra vocês de uma forma que você vai conseguir fazer ela de qualquer tamanho e com esse zíper aqui em qualquer altura que você quiser. Você vai seguir o mesmo passo a passo, então conforme eu for mostrando no vídeo pra vocês, vai dar pra entender melhor. E a peça de hoje eu tô fazendo a convite da Estilotex, que me chamou pra vir aqui apresentar a nova coleção Encantos da Floresta deles pra vocês. E tem 5 estampas diferentes nessa coleção. Tem essa daqui dos arco-íris, tem o floralzinho que eu usei nessa peça que eu acabei de mostrar pra vocês. Tem esse aqui que eu achei muito maravilhoso, que tem os bichinhos da floresta aqui no fundo marrom. É lindo, lindo, lindo. E tem este outro aqui que também tem os bichinhos e tem as casinhas no fundo cinza. E, por fim, tem aqui um composê, que é uma textura linho no salmão. Então, tudo fica muito fofo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do site da Estilotex. Então, você vai saber onde encontrar aí na sua cidade ou até comprar diretamente pelo site deles. E eu espero que vocês gostem bastante desse passo a passo. Bora lá? Bom, pessoal, como eu comentei no início, você vai poder fazer essa peça do tamanho que você preferir. Então aqui, eu fiz o meu molde usando a medida de 25 por 20 para uma peça que ficou com o tamanho final de 14 por 18 por 6, mais ou menos. Então aqui, cortei um retângulo medindo 20 por 25 e cortei os 4 cantinhos aqui de 3 por 3. Tá? Então essa daqui é a base do meu molde, mas você pode pegar a medida que você preferir e fazer do mesmo jeito. Você vai simplesmente colocar lá no papel a medida que você quer e vai cortar a caixinha de leite também do jeitinho que você quiser. Aí o modo de execução da peça vai ser exatamente o mesmo. E aqui eu cortei 2 vezes no tecido principal com a manta. Então aqui eu já fiz um quilt nele. Cortei uma vez um tecido de forro já nessa medida certinha e cortei uma vez o tecido de forro um pouquinho maior e depois eu explico por quê. E aqui eu também vou usar uma alça para minha peça, essa daqui tá medindo 21 centímetros e tem 3 centímetros de largura e eu também vou precisar de um zíper. Eu vou começar costurando o zíper aqui na minha peça e para isso eu peguei um dos lados da parte externa e aquele tecido de forro que tá cortado um pouquinho maior. Eu vou deixar ele sobrando principalmente aqui, ó, na altura. E aí eu vou vir e vou cortar tudo junto. E aqui eu vou medir, a partir dessa caixinha de leite aqui pra dentro, eu vou medir 3 centímetros. Porque essa é a altura que eu quero que o meu zíper fique, ó. Ele vai ficar mais ou menos numa distância de 2 centímetros aqui do topo depois da peça pronta. Se você quiser esse zíper mais pra baixo, você vai alterar essa medida. Ó, cortei, dividi aqui e agora eu vou costurar o meu zíper bem aqui na minha peça, daquele mesmo jeitinho que a gente sempre faz, posicionando o zíper virado direito com o tecido externo, depois sobrepõe forro, passa a costura, rebate, do mesmo jeitinho de sempre. Gente, um pulinho do gato pra quem já tem um pouquinho mais de experiência na costura. Eu gosto sempre de unir primeiro as partes externas aqui do zíper antes de colocar o forro. Então, o que eu faço? Eu primeiro costuro aqui a beiradinha do meu zíper e depois eu alinho bem certinho essa parte aqui do outro lado do zíper. Eu acho que desse jeito eu consigo alinhar o final da minha peça, sabe? Pra ela ficar bem retinha aqui na lateral. Mas se você for iniciante na costura, pode começar primeiro pela parte que você preferir e depois fazer a outra. Aqui, ó, costurei na beiradinha, vi que ficou alinhado lá, agora que eu vou costurar o meu tecido de forro. E agora eu vou usar a margem aqui do meu calcador, que é de meio centímetro. Ou você pode usar o calcador de zíper também, como preferir. Bom, gente, já passei o cursor aqui no meu zíper e essa é a estrutura que eu tenho aqui da minha peça. Ela volta a ficar com aquele formato inicial. E eu costurei com esse forro que tá sobrando
porque quando eu costuro essa parte de cima aqui, geralmente, o meu forro tende a encolher quando a gente rebate. E aí eu achei que ficou muito difícil de costurar na hora de fechar a peça. Então por isso que eu fiz com um forro maior. E aí agora eu vou refilar tudo que sobrou pra fora aqui, ó. Então eu corto todo o forro, corto o excesso do zíper também, porque a gente vai precisar trabalhar ele com a mesma medida que tem a parte externa aqui da peça. Prontinho. Agora que eu refilei todo o meu tecido de forro, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a minha outra parte aqui da peça e eu vou juntar essa parte do topo aqui dela, ó. Então, jogo o tecidinho de forro lá pra trás e eu vou passar uma costura de meio centímetro aqui pra unir essa parte. Depois que eu unir essa parte, eu vou fazer a mesma coisa com o tecido de forro, ó. Eu venho com aquele que tava cortado no formato, também coloco ele viradinho direito aqui e passo uma costura aqui pra unir. Agora, gente, ó, costurei a parte do tecido principal e vou costurar a do forro. Eles são separados, tá? A gente vai trabalhar forro separado da parte principal. Agora que a nossa peça tá aqui desse jeito, costuradinha, então, ó, o forro já tá unido aqui também. Eu vou separar o meu tecido de forro, jogo ele todo lá pra fora. E eu gosto de passar um pesponto bem aqui em cima, ó. Joga essa margem de costura pra um dos lados, pode ser o lado que você preferir. Passa um pespontinho aqui em cima e aí eu vou costurar a minha alça. Eu uso essa costura aqui mesmo como centro e aí eu posiciono a minha alça e vou passar uma costurinha bem na beirada pra fixar ela aqui na peça. Agora vem a hora de fechar toda a nossa peça. Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas é só ir fazendo tudo com calma que vai dar tudo certo. Porque agora a gente vai precisar costurar a parte externa separada da parte do forro. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser costurar aqui a base, ó. Então eu vou fechar essa parte aqui de baixo e vou fazer a mesma coisa aqui com o meu tecido de forro. Prontinho, ó. A parte externa eu fechei completamente e a parte aqui do tecido de forro eu deixei uma abertura pra eu poder desvirar minha peça depois, porque o forro dela vai ficar embutido. Agora, a gente vai separar, ó, tecido de forro pra um lado, exterior pro outro e eu vou unir aqui as laterais, olha. Só que a gente sempre vai costurar separado. Então aqui, ó, eu primeiro vou costurar a parte de baixo, a parte principal, e depois eu costuro a parte do forro. Então, ó, deixa separadinho. E aí, como que a gente vai costurar? A gente vai pegar e vai passar uma costura lá de baixo e vai chegar até aqui, porque a gente não vai passar por cima do zíper, que é essa parte onde as duas partes estão unidas, tá? Então, ó, eu costuro até aqui próximo do zíper, depois eu pulo essa parte e continuo costurando aqui em cima. No forro, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente costura reto até chegar próximo do zíper, depois a gente pula e costura só esse pedacinho aqui de cima. Aí, depois que você tiver feito essas duas costuras, que você vai vir e vai passar a tua costura por cima do zíper. Porque aí só esse pedacinho do zíper que vai ficar grudado a parte do forro com a parte externa. O resto vai ficar todo solto aqui na peça. E a gente precisa fazer desse jeito para que o nosso forro fique todo embutido nela. Aqui, gente, eu até gosto de usar essa costura do limite aqui, ó, do zíper, que eu acho que dá pra gente se basear por ela pra acabar e começar a nossa costura. Bom, gente, agora que já tá tudo costurado separado, chegou a hora de passar a costura aqui por cima do zíper. E você pode se basear exatamente pela costura que você fez aqui na parte externa. Como tem o meu quilt aqui, ela quase não aparece. Mas, ó, eu terminei a minha costura aqui e comecei ela aqui. Então, é nesse pedacinho aqui que eu vou
passar essa costura do zíper pra unir tudo junto. Aí o tecido de forro pode ficar retinho lá embaixo, que essa é exatamente a intenção. O que a gente precisa mesmo que fique separado são as nossas caixinhas de leite. Ó, gente, agora pra mostrar pra vocês. Então eu fiquei com essas duas partes aqui separadas e com essas duas partes aqui também separadas. Agora a gente precisa fechar todas essas caixinhas de leite aqui. E a mais complicada delas é essa primeira aqui, ó, do forro, tá? A parte externa é bem tranquila, mas a parte do forro é a mais chatinha, porque a gente precisa puxar a peça aqui, ó, e o tecido de forro dá uma deslizada. Então eu sugiro que você comece por ela, tá? Pode fechar primeiro o forro e depois fechar a parte externa, que eu acho que assim fica bem mais tranquilo. Prontinho, tudo costurado. Agora é só desvirar a nossa peça e correr pro abraço, né? Então aqui, ó, eu vou abrir pelo zíper e posso já puxar ela direto aqui por dentro, pelo buraquinho que eu deixei no forro. Aí, esse buraco do forro, depois a gente fecha na máquina, ou fecha com costura à mão, como você quiser fazer aí no seu ateliê. É meio chatinha essa parte de costurar o forro, mas pelo menos a gente não precisa fazer o acabamento da peça com viés. A gente pode deixar tudo embutido lá dentro bonitinho. Prontinha a nossa peça agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui no botão de curtida e também se inscreve no canal. Quase toda semana tem um passo a passo novo aí pra vocês, ou um conteúdo diferente. E se você quiser ver mais do meu trabalho, pode me acompanhar lá pelo meu Instagram, que é @artedab. Tchau e até a próxima!